Provavelmente você já ouviu essa frase: Deus te prepara. E eu tô sentindo muito isso nos últimos meses e eu quis vir aqui compartilhar. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu desejava muito viver o que eu vivo hoje. Mas eu era muito crua e na época eu não entendia, e eu não entendia por que as coisas não davam certo, por que as coisas demoravam para acontecer. E agora eu percebo que tudo teve um porquê e que eu realmente não estava preparada para viver o que eu vivo hoje. Então, falando pelo lado profissional, por exemplo, eu tive que passar por uma longa trajetória até chegar aqui no ponto onde eu trabalho com o que eu amo, que é o Feng Shui. Eu trabalho por conta própria, eu tenho a minha tão desejada liberdade financeira e geográfica, e eu já cheguei a trabalhar por conta própria logo que eu me formei como arquiteta, mas eu não sabia vender. Eu sabia projetar, mas eu não sabia vender o meu projeto. As pessoas simplesmente pediam um orçamento, eu passava o orçamento, e se elas dissessem que não, eu aceitava. Depois de trabalhar 2 anos com móveis planejados, desde até o final do ano passado, eu aprendi na marra que nós nunca devemos aceitar um não. Nós sempre devemos entender o porquê. Primeiro, aprender os argumentos, aprender a ser convincente, aprender a mostrar confiança sobre aquilo que tu faz, sobre o teu produto. Esse é um ponto muito importante que com certeza fez uma diferença enorme da Kellen que começou lá atrás e não sabia vender ou aceitava os nãos, e a Kellen de hoje que não deixa chegar na resposta não, e ainda que chegue, eu sei como reverter. E eu vou citar algo que aconteceu comigo hoje de manhã no Instagram. Uma pessoa fez um comentário numa publicação minha que eu anunciei, então ela não era uma seguidora, e ela comentou algo negativo. Em resumo, ela comentou que gostava do meu conteúdo, mas que não gostou quando eu citei Deus, como se eu tivesse que separar o meu trabalho de Deus. A minha vontade era de responder de uma maneira, mas daí eu respirei, como eu fazia na loja onde eu trabalhava com móveis planejados, e pensei como eu poderia responder de uma forma que ficasse educada e, mais do que isso, de uma forma que eu fosse tão educada e tão convincente nas minhas palavras que deixasse ela confusa em relação ao comentário que ela fez na minha postagem. E foi o que eu fiz, mas eu jamais teria essa consciência se eu não tivesse passado por todas as coisas que eu passei. Se eu não tivesse aprendido dentro de uma loja que é venda direta, que eu dependia da venda para ter o meu salário, para saber como lidar com pessoas e, mais do que isso, como lidar com o meu emocional perante a atitude e reação das pessoas que eu estou tentando vender. E aí eu lembrei de uma outra coisa que também traz o mesmo sentido. Há mais de um ano atrás, eu utilizava o TikTok muito mais para publicar coisas aleatórias. Eu não falava muito pouco ainda do Feng Shui. E eu tive uma surpresa que um dos vídeos que eu postei do meu gato, ele chegou a quase 500 mil visualizações. Ele viralizou. E ainda que não fosse levando um conteúdo, levando o meu trabalho, era um vídeo aleatório, eu recebi muitas críticas, muitos haters através daquele vídeo. E eu lembro que eu fiquei muito abalada quando eu lia algumas mensagens. E eu tomava aquilo para mim e pensava, não, mas não é assim, não é isso. E as primeiras pessoas eu até tentava justificar e imagina, quase 500 mil visualizações, então chegou um ponto que eu nem conseguia mais acompanhar todos os comentários. Só que aí, passado alguns dias desse acontecido, e aquilo era algo que realmente mexeu comigo e eu fiquei pensando sobre isso, e logo me caiu a ficha que aquilo era uma preparação de Deus para minha vida. Deus me mostrou uma provinha do que seria quando eu alcançasse
o sucesso na minha vida profissional e que eu teria que estar preparada para esse tipo de situação, porque quem trabalha com a internet, quem trabalha com um público muito grande, sempre vai passar por esse tipo de situação. É inevitável. Ainda que você fale o melhor, ainda que você entregue o melhor, sempre vai ter uma pessoa que não vai gostar de alguma forma. Nem Jesus agradou a todos, então quem sou eu para agradar? Então, entende que essas coisas que eu passei lá atrás, eu estava querendo desde muito tempo ter tudo que eu tenho hoje, mas se tivesse acontecido lá atrás, será que eu teria suportado? Será que eu teria persistido em tocar o meu negócio, em fazer aquilo que é o meu propósito, que inclusive foi Deus que me entregou, foi Deus que me mostrou o Feng Shui? Mas ele fez eu passar por toda essa trajetória para que eu me preparasse para hoje poder receber. Então, hoje, quando eu recebo um comentário como eu recebi pela manhã, não vou dizer que no impulso nós não temos vontade de responder de outra forma, mas com a sabedoria nós aprendemos a respirar fundo e pensar de forma inteligente e pensar de uma forma a querer ajudar o próximo, entender que não é sobre mim, é sobre ele. E eu vou tentar ajudar até onde ele permitir a minha ajuda. Então, se hoje tu tá vivendo alguma espera e tu pensa que as coisas estão demorando, que não tá acontecendo, fique calmo, fique tranquilo e mais do que isso, confie. Confie em Deus, confie no processo. Se hoje Deus não está te permitindo viver alguma coisa, aprenda com aquilo que tu está vivendo. Viva o dia de hoje, porque é o dia de hoje que vai te preparar para amanhã. E para finalizar, só para explicar o meu cenário aqui, hoje eu estou comemorando a marca de 1.000 seguidores no Instagram e eu estou muito feliz com essa conquista. E principalmente porque mais de 700 pessoas que estão nesse meu perfil do Instagram são pessoas novas, são pessoas que vieram há um pouco mais de um mês, pessoas que eu não conheço, pessoas que vieram através do meu conteúdo. E isso, mais do que ser um número, é o que me mostra que valeu a pena e que vale a pena ter paciência e entender que os processos existem e vão continuar existindo. E eu preciso estar pronta para eles. Então eu preciso respeitar o tempo de Deus na minha vida. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de curtir aqui. Segue também aqui no canal, porque eu tô postando sempre não só coisas de Feng Shui, mas esse tipo de conteúdo que vai te ajudar a passar pelos processos que você está passando. Eu vou te ajudar a desbloquear também. Então, me segue aqui no canal e compartilha também com outras pessoas para transbordar na vida de outras pessoas também.